proliferação dos caramujos ou caracóis durante o período de chuvas é maior. Quem explica pra gente o que fazer neste caso é o biólogo e gestor ambiental Marcos Fernandes, que é muito bem-vindo aqui ao nosso programa mais uma vez. Tudo bem, Marcos? Tudo bem. Caramujo ou caracol? Então, obrigado, meninas, por abrir esse espaço de novo aqui para a gente estar levando aqui um pouco mais de conhecimento e tirando algumas dúvidas. Na verdade, existe uma diferença, sim. Existe uma diferença. Deixa eu botar isso aqui para estar explicando melhor. Existe uma diferença, sim. Esses dois pequenos aqui são os verdadeiros caramujos, esses pequenininhos aqui. Esse aqui a gente chama de caramujo africano, mas na verdade ele é um caracol. Tá, e qual é a diferença dos dois? Para mim tudo é igual. Então, é porque o caramujo, na verdade, é extremamente aquático e esse é mais de hábito de terra. Pequeno é o caramujo e o grande é o caracol. E o grande é o caracol, né? A gente chama de caramujo africano porque já pegou esse nome. Mas, enfim, o que os dois têm em comum é que os dois transmitem doença. Eu ia perguntar se os dois transmitem doença. Os dois transmitem doença. Por exemplo, o caramujo, que é um animalzinho mais extremamente aquático, ele transmite uma doença chamada de esquistossomose, Renata. Que é aquela doença que a pessoa fica com a barriga grande, conhecido como barriga d'água. Esse aqui também, o caracol, também transmite doenças também. Ele transmite uma espécie de meningite e transmite uma doença chamada de peritonite, que é onde os seus vermes perfuram a alça intestinal da pessoa que esteja contaminado, provocando hemorragias e, consequentemente, uma infecção. Qual dos dois é mais comum na nossa região? Então, os dois são comuns. A diferença é que o caramujo, na verdade, ele é da nossa região aqui. Ele é um animal que não é exótico, ao contrário desse aqui, que é um animal exótico. Esse animal foi introduzido aqui na década de 80 como uma opção de alimentação. Findou que não foi aceito pela nossa gastronomia e foi solto na natureza de forma incorreta, vindo se alastrar. Uma praga. Virou uma praga através de mudança de carregamento de madeira. Esse bicho se espalhou de uma tal maneira na região do Brasil. E um detalhe importante também, Renata, esse bicho, ele é um bicho assexuado, ele é um bicho hermafrodita. Então, necessariamente, ele não precisa de um parceiro para fazer a postura. É como se a reprodução dele fosse maior. Ele sozinho, ele consegue fecundar seus próprios ovos sem precisar de um parceiro. Cada bicho desse coloca em média de 300 a 400 ovos. Tendo em vista que eles fazem uma postura até 3 vezes por ano. Cada indivíduo. Agora você imagina centenas desses bichos, né? Eles são de que gênero? Então, família de que família de animais? Tá. Esse aqui que eu te falei, ele foi introduzido no Brasil como opção de alimentação. Tentaram dar um migué dizendo que ele era o escargot, né? Que é aquele prato servido lá em países da Europa. Mas não deu certo esse migué, não foi aceito pela nossa gastronomia. Como eu falei, foi solto de qualquer maneira aí na natureza. Esse aqui é do gênero Achantia e esse aqui é do gênero Bionfalaria. São de espécies diferentes. Mas um caramujo é o quê? É um inseto? É o quê? O caramujo... Tô confusa. Que tipo de bicho é um caramujo? O caramujo... E o caracol? E o caracol são dois moluscos. Moluscos, são dois moluscos. Você sabe... Olha só, Renato. Você sabe que molusco é uma palavra que significa corpo mole. Corpo mole, molusco. Então, os dois são moluscos, né? Porém, os dois transmitem doença. Aquela questão de você jogar sal também nesses bichos, não funciona tão bem porque só matam os adultos. Foi, inclusive, um questionamento. Queria colocar antes na tela, antes que você responda. Olha só. Oi, meninas, bom dia. É correto jogar sal de cozinha para exterminar os caramujos? Foi a Carla do JK que perguntou. Agora que você já entrou no assunto, responda a Carla. Sim. Pois é, Carla. O sal realmente mata os adultos, mas não elimina os ovos. Não elimina os ovos. Os ovos ficam depositados no solo, esses ovos eles ficam adormecidos durante meses, esperando a próxima estação de chuva para que os ovos eclodam, dando o ciclo. Aí eles vão se desenvolver sozinhos normalmente. Sozinhos. Matou só o pai ou a mãe, porque são hermafroditas. Isso, exatamente. Uma técnica que eu sempre falo, que funciona bem, é você cavar um buraco de aproximadamente 50 centímetros, forrar o fundo do buraco com cal, esse cal de pintar muro. Mas e se eu jogar sal para matar o que está ali e fizer uma limpeza no local? Tá, aí você tem que esmagar todos eles, porque essa concha aqui, a parte do animal morre, mas a concha fica. Geralmente as conchas ficam nessa posição porque o bicho já não tem mais como se equilibrar. Geralmente essas conchas enchem de água e, consequentemente, viram criadores de insetos, como, por exemplo, da dengue. Por isso que tem que esmagar eles.
Na técnica do cal, não precisa esmagar. Junta-se todos esses bichos, que são de hábito noturno, geralmente vai encontrar ele à noite, com o auxílio de uma luva ou de uma sacolinha plástica, manusear eles com proteção. Eu queria até que você virasse esse daí pra te mostrar a cara feia dele, que o bichinho tá ali, né? Gordinho. Tá, se eu virar ele, ele vai botar... Não, vamos virar a cerâmica. Eu vou tentar virar a cerâmica toda para ele não se esconder. Porque assim que você toca, ele se esconde, né? Isso. Então, aparece mais no período chuvoso, realmente, ou aparece durante todo o ano? Durante todo o ano tem esses bichinhos, principalmente em locais úmidos. Mas essa época do ano é mais específica, eles aparecerem devido à grande quantidade de chuva, porque esses bichos eles são inimigos de temperatura, de sol, então eles gostam mais de umidade. Por isso que eles aparecem mais nessa época do ano, devido à grande quantidade de chuva, nasce bastante plantas e esses bichos têm comportamento herbívoros. Então essa época do ano é mais comum. Então vamos recapitular. Encontrei um caramujo ou um caracol na minha casa, o que fazer? Tá. O sal, como eu falei, mata, mas não elimina os ovos e só mata os adultos. À noite, que é o período que eles saem, cata-se todos eles, não tem outro jeito, gente. A catação tem que ser manual. O combate desse bicho tem que ser manual. Cata-se o máximo que puder, bota dentro de uma sacola, bota em um buraco forrado com cal. Depois que botar esses bichos dentro, completa com o cal por cima e tampa. Porque esses bichos o cal vai eliminar tanto os animais quanto os ovos. Ainda vai virar adubo ainda. E não precisa você estar esmagando essa conchazinha aqui, porque com o sal você tem que esmagar as conchas. O sal vai funcionar como um veneno, como um inseticida? Esses bichos eles respiram pela pele. Então o sal ele vai matar esses bichos asfixiados e desidratados. Não, o cal, ele vai funcionar mais ou menos como um veneno? Tá. O cal sim, o cal consegue desmanchar toda a estrutura dele, inclusive os ovos desse animal. Tem alguma dúvida? Quero falar com o Marcos. Qualquer dúvida, o número está aí, né? Tá na tela. Pode estar entrando em contato aí para a gente estar dando mais esclarecimentos e só reforçando também a questão dos animais peçonhentos também, que é aquele trabalho que eu faço com a comunidade. Se as pessoas estiverem vendo aí os empresários, os nossos representantes políticos ou alguém que queira estar nos ajudando, nos patrocinando, a gente está continuando esse trabalho de educação ambiental e resgate de animais peçonhentos na cidade de Porto Velho e região. Pode estar entrando em contato aí com o nosso número que está na tela aí, ó. E se porventura aparecer algum bicho na sua casa, cobras, principalmente nessa época do ano, não mate, chame sempre o profissional que a gente está indo lá para resgatar e está levando mais um pouco mais de... Tem o seu Instagram também, né? Tem o Instagram também, se as pessoas quiserem estar acompanhando lá o nosso trabalho também. Biólogo em Ação, tá? @biólogo em Ação, tá? Entra lá e acompanha o nosso trabalho lá para dar uma força lá pra gente, Renata. Muito legal, obrigada, viu? Obrigado pelo espaço aqui e a gente está sempre à disposição, sempre às ordens. Esse foi o nosso quadro Viver Bem da semana, que volta com um novo tema na próxima segunda-feira.